Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus Bortolã e no vídeo de hoje a gente vai continuar com as regras de derivação que a gente viu no vídeo anterior. E se você ainda não viu o vídeo anterior, eu vou deixar linkado ele aqui na descrição, que a gente falou sobre a regra do múltiplo constante e a regra da soma para derivadas. E hoje a gente vai ver a regra do produto e alguns exemplos, certo? Então, já para começar, a regra do produto para derivadas é essa aqui. Se eu tenho duas funções, f e g, que são diferenciáveis num ponto x, então a função f vezes g também é diferenciável em x e a derivada do produto delas segue essa regra aqui, ou seja, a derivada de f vezes g é a derivada de f vezes a g sem derivar, mais a f sem derivar, vezes a derivada da g. A gente lê essa regra para facilitar da seguinte maneira, é a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda, certo? Então, como é que vai ser o vídeo de hoje? Eu vou fazer a demonstração dessa regra. Então, se você não quiser ver a demonstração agora e quiser ver a demonstração mais tarde, você pode só pular a demonstração e já partir para os exemplos. A gente vai fazer alguns bons exemplos para pegar bem como é que funciona essa regra do produto, certo? Então, vamos ver primeiro a demonstração da regra do produto e, para isso, a gente vai ter que lembrar rapidamente de duas coisas. Lembrando que a função f é diferenciável em x se existe esse limite aqui, ou seja, se o f' de x, que é o que a gente chama de derivada da f no ponto x, é dada por esse limite e se esse limite existir. Então, quando esse limite existe, a gente diz que a f é diferenciável em x. E um resultado que a gente vai precisar lembrar é que se a função é diferenciável em x, então ela é contínua nesse ponto x. Ou seja, quando ela é diferenciável, ou seja, quando esse limite existe, então esse limite de h tendendo a zero de f de x mais h é o f de x. Se você não viu essa propriedade, ou se você não lembra dessa propriedade, vai lá no meu Instagram, no @mcheckbortolã, que lá tem um post onde eu mostro exatamente essa propriedade, certo? Então, lembrando dessas duas coisas, a gente pode demonstrar a regra do produto. Então, como a gente quer mostrar que o produto é diferenciável, a gente simplesmente precisa pegar o fg' de x e mostrar que ele existe. Ou seja, quem que é esse produto? É o limite de h tendendo a zero de f vezes g calculada em x mais h, menos f vezes g calculada em x, tudo isso dividido por h. E aí, como é que é esse limite? Bom, isso aqui é o limite de h tendendo a zero. O produto calculado em x mais h é simplesmente f de x mais h vezes a g de x mais h, menos f de x vezes g de x, tudo isso dividido por h. E para resolver esse limite aqui, nós vamos somar um zero aqui no numerador e eu vou escrever isso como f de x mais h, g de x mais h. Vou subtrair aqui o termo f de x por g de x mais h e vou somar esse mesmo termo, f de x por g de x mais h, para não alterar o valor do numerador, e o último fica igual f de x, g de x, e toda essa expressão dividida por h. E aí eu só vou separar, agrupar os termos de uma maneira conveniente para a gente, que é assim. Aqui, vejam que o termo g de x mais h é um fator comum a esses dois. Então, eu vou escrever esse primeiro pedaço como f de x mais h menos f de x sobre h, tudo isso que está multiplicando o g de x mais h. E nesse termo, o f de x é o fator que é comum às duas, então eu vou escrever f de x vezes g de x mais h menos g de x sobre h. E agora é só a gente notar
que em cada uma dessas expressões a gente sabe calcular o valor desse limite. Ó, esse pedaço aqui, como a f é diferenciável, o limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h é a derivada da f em x. E como a g é diferenciável por hipótese no h, ela é contínua, pelo que eu falei nos lembretes lá. Então, ela sendo contínua, quando h tende a zero, o g de x mais h converge para g de x. Esse f de x está parado, o limite de h tendendo a zero dele é ele mesmo. E como a g também é diferenciável, esse pedaço aqui, que é g de x mais h menos g de x sobre h, o limite disso é a derivada da g em x. E, portanto, por propriedade de limites, a gente sabe que esse limite, então, é f' de x, g de x, mais f de x, g' de x. Portanto, esse limite existe, a função é diferenciável e a derivada dela é exatamente o valor desse limite, que é esse aqui, que é a regra do produto que a gente viu. Então, a nossa demonstração aqui está completa, certo? Agora que a gente já viu a demonstração, o mais importante que a gente sabe da regra do produto é saber aplicar ela em exemplos. Então, vamos fazer alguns exemplos e vamos começar com esse aqui. Calcular a derivada da função f de x, que é o produto da função x² por cosseno de x. Então, aqui, da regra do produto, a gente simplesmente tem que aplicar a regra para essa função f de x, e a gente vai ficar como? A derivada da função f é a derivada da primeira, que é a derivada de x², que a gente já sabe que é 2x, vezes a segunda sem derivar, então fica cosseno de x, mais a derivada, a primeira sem derivar, então x², vezes a derivada da segunda. A derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Então, nós ficamos com 2x cosseno de x menos x² seno de x. E essa é a derivada desse produto aqui de x² por cosseno de x. Certo? Todas as outras produtos de funções que a gente pode ter, a gente calcula assim. Vamos ver um outro exemplo. E se a gente agora tiver um produto com 3 funções? Então, é x elevado a x seno de x. Bom, a gente faz isso por etapas. Então, da regra do produto, como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou derivar f da seguinte maneira. Eu vou escolher 2 funções para ser a minha primeira função e uma para ser minha segunda. Eu vou fazer a seguinte escolha. Eu vou pegar essas duas para ser minha primeira e essa para ser minha segunda. Poderia escolher diferente? A x para ser minha primeira e e elevado a x seno de x para ser a segunda? Pode. Qualquer escolha que você fizer vai te dar a mesma resposta. Então, a escolha fica a seu critério, certo? Então, eu vou fazer essa aqui. E como é que a gente fica com a regra do produto? É a derivada da primeira. Então, eu vou escrever assim, é x elevado a x derivada, que a gente ainda vai calcular, vezes a segunda sem derivar, então seno de x, mais a primeira sem derivar, x elevado a x, vezes a derivada da segunda, cosseno de x. Acabou aqui? Não, porque ainda eu tenho essa derivada aqui para calcular, que eu vou usar de novo a regra do produto. Então, para eu fazer essa derivada, eu vou fazer a derivada da primeira, que é a derivada de x, que é 1, vezes a segunda sem derivar, então é e elevado a x, mais a primeira sem derivar, que é x, vezes a derivada da segunda, que é a derivada da exponencial de base e, que é ela própria, e aqui, seno de x mais x e elevado a x, cosseno de x. Essa é a derivada. Acabou aqui? Sim. O que mais eu posso fazer nesse exemplo específico? A gente pode simplificar, tirar em evidência alguns termos para deixar a função com uma cara mais bonita.
Ah, para que eu preciso fazer isso? Nesse momento, quando a gente está calculando só a regra do produto por si só, não serve para muita coisa. Mas é bom você ter a prática de simplificar funções para que quando a gente calcular mais derivadas ou precisar fazer alguma coisa com essa derivada, você ter ela numa expressão mais simples, certo? Então aqui eu poderia muito bem pegar esse e elevado a x, que é um fator comum em tudo, e tirar em evidência. Então eu fico com e elevado a x, e aqui vai ficar seno de x mais x seno de x mais x cosseno de x. Essa é uma das coisas que eu poderia fazer. Poderia tirar esse x em evidência desses dois termos? Poderia. Poderia tirar seno de x em evidência desses dois termos? Poderia. Mas, por enquanto, vou deixar desse jeito aqui. O mais importante é que a gente sabe como usar a regra do produto. Nesse caso, então, quando a gente tem 3 funções, certo? Vamos usar essa regra do produto com 3 funções para ver se a gente consegue derivar, no caso geral, quando eu tenho um produto de 3 funções que são f, g e h, certo? Então, como é que ficaria para esse exemplo aqui? Né? Então, eu tenho 3 funções diferenciáveis, f, g e h, e a gente quer derivar essa função r de x. Então, como é que fica a derivada da r? De novo, no exemplo anterior, eu vou escolher 2 para ser a minha primeira e 1 para ser minha segunda. Então, eu vou escolher essas 2 primeiras para ser a minha primeira e a h para ser minha segunda. Então, quando a gente aplica a regra do produto, eu fico com a derivada de f vezes g, que é a derivada da primeira, vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar, x, vezes a derivada da função h. Não acabou aqui, porque eu ainda tenho essa derivada para calcular. Então, eu vou ficar aqui de novo com a regra do produto. A derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda, tudo isso multiplicado por h de x, mais f de x, g de x, vezes a derivada da h. Eu vou distribuir essa função h aqui para a gente ver uma coisa interessante. Então, ficou a derivada da f vezes g vezes h, mais a f vezes a derivada da g vezes a h, mais a f de x vezes g de x vezes a derivada da h. Então, notaram alguma coisa interessante nesse exemplo? Ó, quando eu derivo 3, como é que fica a regra? Derivo a primeira, mantenho as duas últimas, mantenho a primeira e a terceira e derivo a do meio, mantenho as duas primeiras e derivo a terceira. Então, derivo cada uma delas, mantendo as outras do jeito que estão. E essa é a regra do produto para 3 funções. Se eu tiver 4 funções, a regra funciona da mesma maneira. Derivo a primeira, mantenho as 3, derivo só a segunda e mantenho as outras, derivo só a terceira e mantenho as outras, derivo a última e mantenho as outras. E isso para quantos fatores eu tiver no produto. Então, só para terminar esse vídeo, vamos ver como é que fica a derivada dessa função f de x, que é x ao cubo ln de x por 2 elevado a x, usando agora essa regra, sem precisar escolher 2 para ser minha primeira e 1 para ser minha segunda. Para a gente usar a regra do produto 2 vezes, eu vou usar essa regra para 3 funções aqui já de uma vez. Então, aqui do exemplo anterior, a gente vai ficar com a seguinte derivada. A derivada da f, então eu derivo a primeira e mantenho as outras duas. Então, a derivada da primeira é a derivada de x ao cubo, que é 3x². E mantenho as outras duas, ln de x vezes 2 elevado a x. Mais, mantenho a primeira e a terceira e derivo a segunda. Então, é x elevado ao cubo, a derivada do ln, que é 1 sobre x, vezes 2 elevado a x. E por último, mantenho as duas primeiras, então x ao cubo ln de x, e derivo a última, que é 2 elevado a x, e a derivada disso a gente sabe que é 2 elevado a x
vezes o ln de 2. E aqui, a única coisa que dá para fazer, ou se você quiser simplificar mais, pode também, mas o que eu vou fazer aqui é só escrever de novo, então fica 3 elevado a x quadrado, ln de x. Vou tirar esse 2 elevado a x, que está em evidência em tudo no final. Então, aqui eu vou ficar com 2 elevado a x. Aqui você vê que x ao cubo sobre x dá x quadrado, mais, e esse termo aqui ficou x ao cubo, ln de x, ln de 2. E eu tirei esse 2 elevado a x em evidência, porque ele é um fator comum em tudo. E com isso a gente termina esse exemplo, sem precisar usar a regra do produto duas vezes, mas usando a regra do produto aplicada a um produto de 3 funções. E aí, como eu falei, se eu tiver 4, 5, 6, 7, 8 funções, é só aplicar a regra correspondente. Tudo bem? O importante nessas regras é fazer bastante exercícios e bastante exemplos para você ficar bem craque e não errar mais as regras do produto. Certo? Então é isso aí e até a próxima.